E aqui no Jornal Jovem Pan, como a gente já informou, a Câmara de São Paulo aprovou a nova lei de zoneamento. E para a gente falar sobre essas mudanças, a gente conversa agora com a doutora Viviane Rubio, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Tudo bem, professora? Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Muito bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço o convite para conversar sobre um assunto tão importante, né, que é tão atual hoje, nas discussões sobre a cidade. Então vamos lá. Sim, professora, eu queria perguntar sobre essa lei que foi aprovada. O prefeito ainda precisa fazer a sanção, talvez vete alguns itens, mas há uma discussão muito grande que essa nova lei de zoneamento, essa atualização, incentiva ainda mais as construções aqui em São Paulo. Tem uma discussão sobre áreas tombadas também, apesar de também um incentivo a áreas verdes. A senhora acha que tem pontos positivos e negativos? A gente tem que se atentar o quê? A gente tem que pensar que tanto a lei que é do plano diretor, né, a revisão intermediária do plano diretor, e a revisão da lei de zoneamento, que é consequência, elas estão sendo feitas de maneira assodada, ou seja, de maneira muito acelerada, né, e com a pouca participação da população, né. No plano diretor 2014 a gente teve uma massiva participação da população de São Paulo, discutindo os rumos que a cidade ia tomar, né? E a revisão intermediária do plano diretor, apesar de ser uma revisão reduzida, né, de partes de trechos, tanto ela quanto a lei de zoneamento está sendo encaminhada de maneira muito rápida. Então, sem a gente fazer algumas análises, né, do ponto de vista quais serão os impactos e os resultados dessa revisão no território, né? Então, a gente já vem acompanhando algumas transformações sensíveis, né, em vários bairros da cidade de São Paulo. Se a gente pegar Pinheiros, Vila Mariana, aqui no Ipiranga, a gente já vai sentir, já vai perceber uma verticalização bastante intensa da cidade, né? E o que vai acontecer com a revisão, essa revisão do jeito que está sendo colocada, você vai ter um processo de verticalização muito mais acelerado, muito mais intenso, inclusive nos miolos de bairro. Só para esclarecer, desculpe. Não, pode continuar, por favor. Isso é importante. Só para esclarecer, o Plano Diretor de 2014 definia um adensamento ao longo dos corredores de transporte público e no redor das estações de metrô. Para quê? Para incentivar a ocupação por moradias de várias categorias, né, inclusive com mais intensidade das habitações populares de interesse social e mercado popular, para que a gente trouxesse a população que mais usa o transporte público para próximo desses equipamentos. Né, o que a gente percebeu foi uma produção de unidades de metragem quadrada pequena, no entorno das estações, ao longo dos corredores, mas que não foram destinadas para a população de baixa renda, nem para a HS, né, que é a habitação de interesse social, e nem para a habitação de mercado popular, né? Então você tem os estúdios, né, que são conhecidos e que foram adquiridos e estão sendo alugados tanto para a República de Estudantes como para a Airbnb, né, que são as unidades de aluguel. Então, o que talvez aconteça é uma intensificação dessa verticalização e não trazendo essa população, né, de mais baixa renda, que mais usa o transporte público, para perto dessas regiões mais estruturadas. Sim, professora Viviane, não sei se a senhora concorda. A senhora citou a lei de zoneamento em 2014 e agora esse processo de revisão. Não sei se a impressão é correta, se esse novo ponto acaba favorecendo ainda mais as construtoras, as construções, a verticalização, como a senhora falou. A gente não sabe se São Paulo ainda tem espaço, tanto espaço para novas construções. Isso tem um impacto muito negativo no trânsito das regiões também. E temos
temos esse lado das construtoras e o não incentivo dessa moradia popular que a senhora fala. Recentemente, há a confirmação de uma pesquisa mostrando que apenas 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro. Foi um passo atrás, professora? A gente acredita que sim, né? Os pesquisadores que estudam, né, o tema, né, do planejamento urbano têm discutido bastante essa questão, né? A gente tem uns estudos que são recentes ainda, que são do Instituto 0100, por exemplo, que diz que 42 mil imóveis na cidade de São Paulo serão impactados com esse processo de verticalização. O que acaba acontecendo é que você tem um conjunto de edificações de baixo gabarito, ou seja, sobrados, casas térreas, né, de conjuntos antigos, que são, tem um movimento das construtoras que vem a comprar esses imóveis e produzir os prédios, só que nem todos os proprietários vendem os seus imóveis, né, então você acaba ficando com partes de sobrados e casas térreas rodeadas de edifícios de muita altura. Né? Então você tem um impacto ambiental também, né? A gente tem a impressão que se tem desse movimento e já vem acontecendo, né? Desde 2014, mas vai ser mais intensificado, inclusive retomando o crescimento de circulação de veículos, né? A gente não sabe, né? Isso depende de estudos, se a capacidade das infraestruturas, né, de água, esgoto, drenagem, inclusive energia elétrica, que a gente percebeu nos últimos meses, né? Essa dificuldade de atendimento do fornecimento de energia, o suporte, né? Capacidade de atender, né? A sobrecarga desses empreendimentos. Nos bairros, a gente teve bairros como o Morumbi que parou 6 dias sem energia elétrica. Né? Então, esses impactos vão acabar acontecendo e retomando, inclusive, um desenho. Eu estava pensando isso hoje, quando eu vi, né, todo o movimento da aprovação, inclusive um artigo do professor Nabil, da USP, falando de um retrocesso e uma imagem de uma cidade da década de 70, né, que passou a ser monofuncional, ou seja, você tem... O que acaba acontecendo? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, aqui na Rua Vergueiro, no Alto de Piranga, que eu vivo isso todo dia, eu moro aqui. Então, o que a gente tem? Você tem uma derrubada de comércios, inclusive, não só de unidades residenciais, mas de comércio, né? Uma rua, um trecho de rua comercial está sendo derrubado e está sendo substituído por edifícios residenciais que dizem que tem a tal da fachada ativa, que é um dos instrumentos novos, que não são tão novos, né? A gente já tem isso na cidade há muitos anos, mas, enfim, que foram recuperados e que a proposta seria implantar comércios nesses térreos, né? Nessa fachada ativa, o que fica próximo da rua. E acaba acontecendo, não acaba acontecendo. Você tem, a parte da fachada é uma loja, mas que valor vai ter esse aluguel? Que tipo de comércio vai vir para esse lugar? Então, você tem uma retomada de regiões da cidade monofuncionais, ou seja, você vai ter grandes áreas residenciais, né, sem atendimento pelos outros serviços, né, pelas outras categorias de uso, que são serviços que são tão importantes para gerar uma dinâmica urbana adequada, né, claro. Gerar o que a gente chama de urbanidade. Bom, professor, a gente vai continuar discutindo sempre esse assunto e saber como que essas mudanças vão impactar no nosso dia a dia aqui da cidade de São Paulo. Conversamos com a doutora Viviane Rubio, que é professora da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. Como sempre, muito obrigado pela gentileza e um bom fim de ano, professora. Até a próxima. Obrigada para vocês também. Obrigada pelo convite. Obrigado.